Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense neste sábado e temos notícia muito importante num dia de entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, uma entrevista convocada para a despedida de John Ares, agora definitiva. John Ares não é mais jogador do Fluminense, já foi para a entrevista coletiva, obviamente, já sem vestir a camisa do Fluminense, porque agora é jogador do Wolverhampton, mas o Fluminense, tratando o Ares como um grande ídolo, que é, na minha opinião, convocou essa entrevista coletiva, na qual o presidente Mário Bittencourt também falou. Foram 2 horas e 45 de entrevista do Mário e também do John Ares. E, evidentemente, não vou trazer aqui para vocês toda a entrevista, vou trazer aqui trechos que eu separei mais importantes, mas tem toda a entrevista coletiva lá no canal Jornada KTO 1902. Só você ir lá no Jornada que você vai encontrar toda lá a entrevista completa para quem não assistiu, para quem deseja assistir para ver como foi. Porque neste vídeo também vamos tratar da reposição de John Ares, porque o Fluminense já tem um nome para repor a saída do colombiano e com outro colombiano, Inestrosa, que joga no Atlético Nacional da Colômbia. Bom, se vai ser um substituto mesmo para o Ares aí, a diretoria do Fluminense aqui é quem vai ter que dizer, mas é um jogador com características parecidas, que está no mercado, e eu vou trazer os detalhes para vocês a partir de agora aqui no canal do Lessa. Então, se você já puder deixar aí o seu like, sempre muito bom, para que o YouTube possa recomendar os conteúdos aqui do canal e depois vai chegar mais gente, mais tricolores, para ficarem sempre muito bem informados por aqui. E claro, se inscreva aí também no canal do Lessa. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou só repercutir aqui 2 falas, para mim, muito relevantes do John Ares nesta entrevista coletiva. Vou colocar aqui, a gente postou isso aqui no meu Twitter, com o Ares falando que se voltar para o Brasil, voltará para o Fluminense. O Ares garantindo isso. Eu posso falar abertamente aqui, não vou me alongar muito porque eu vou voltar, algum dia eu vou voltar aqui no Fluminense, com certeza no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente, porque para mim uma das grandes lições que me deixou minha avó, que em paz descanse, minha mãe e meu pai, é que você sempre tem que ser leal ao que você sente. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que possa comprar a sua essência, o que você representa, os valores que você representa. Eu posso falar abertamente aqui, não vou me alongar muito porque eu vou voltar, algum dia eu vou voltar aqui no Fluminense, com certeza no dia que eu estivesse voltando para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, eu posso falar tranquilamente, porque para mim uma das grandes lições que me deixou minha avó, que em paz descanse, minha mãe e meu pai, é que você sempre tem que ser leal ao que você sente. Não tem nada no mundo, não tem dinheiro que possa comprar a sua essência, o que você representa, os valores que você representa. Tá aí, portanto, essa fala do Ares, garantindo que vai voltar ao Fluminense, uma fala muito bonita, uma resposta muito bonita, falando sobre valores, que o importante para ele não é o dinheiro, e realmente ele nunca foi dinheiro, e ele foi coerente durante todo esse tempo, recusou propostas que eram mais interessantes para o Fluminense, e até para ele também, financeiramente, como o Al Nassr agora, que chegou com uma oferta de 10 milhões de dólares anuais para ele, e depois eu apurei que, de fato, o Al Nassr ia se aproximar ali dos 30 milhões de dólares para o Fluminense, uma proposta bem maior que a do Wolves. É claro, não sei como é que seria a questão dos valores, né, de variáveis e tal, mas seria muito, muito mais dinheiro, e ele recusou porque não queria ir para lá. E não era uma questão de dinheiro, uma questão de vida, de sonho, de realização profissional, que ele sempre foi muito sincero e honesto em relação a isso, né? Nunca escondeu desde que chegou ao clube. E depois ele falou sobre a possibilidade de ser um ídolo como o Thiago Silva, como o Marcelo. Eu achei que ele fosse meio que se esquivar dessa resposta, mas até que não. Eu não sei se estou, mas eu gostaria, claramente, eu gostaria que na minha volta a gente consiga fazer uma grande festa junto, seja no lugar que for. Cara, eu acho que essa é uma parte mais da torcida, realmente eles me posicionam no lugar de ídolo que talvez eles acham que eu sou,
Que, cara, eu sou muito grato só por todo o que eu vivi aqui. Eu sou muito grato por como eu cheguei, pela história que eu construí aqui e por como estou saindo, sabe? Independientemente de qualquer rótulo que vocês me botem, eu me considero um cara extremamente vencedor por todo o que eu já vivenciei aqui, por todas as fases que eu já passei aqui. Então, claramente que você citou dois nomes extremamente grandes no mundo do futebol, que são Marcelo e Thiago Silva, que teve a fortuna eu também de trabalhar com ele, de conviver no dia a dia com ele e enxergar a grandeza dele, que vai muito além das quatro linhas. Eles são exemplos mesmo de jogadores, de pessoas, e são esses caras que você se espelha e você intenta o que chegar algum dia a ser igual a eles. Então, claramente, respondendo um pouco a tua pergunta, eu gostaria, claramente, que se por mim dependesse, eu gostaria que na minha volta fosse uma grande festa, uma grande celebração de eu voltar depois de ter vencido aqui e voltar de novo para minha casa. E fala de voltar para casa, e você vê que ele fala realmente, não, que eu vou voltar. Ele fala como se fosse algo certo já, né? Que ele vai voltar e querer ser recebido com muita festa. Enfim, isso é uma coisa que me tranquiliza. A gente sabe que jogador de futebol é complicado, porque às vezes, como foi o Luiz Henrique deu prioridade ao Fluminense. O Fluminense não tinha dinheiro. E aí chegou o Botafogo e levou o jogador. Não tinha dinheiro para pagar o que o Betis queria. Talvez o arranjo financeiro com o Luiz Henrique fosse viável, e não aconteceu. Então eu tenho sempre vou ter um pouco de medo, mas o Fluminense colocou uma cláusula no contrato para ter prioridade na compra do Aras quando ele voltar ao Brasil. Então eu acho que é um jogador que, acho não, deixa as portas abertas, por mais que muita gente esteja com raiva agora, e eu entendo totalmente o torcedor que tá puto, tá com raiva, está sendo o melhor jogador do time, mas depois, quando tudo isso passar, vai ficar a história, vai ficar os títulos que o Aras ajudou a conquistar. E eu tenho certeza que um dia ele estiver bem, quiser voltar, a torcida vai receber ele de braços abertos. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. E que ele possa ter muito sucesso lá, como eu já falei sobre isso aqui, no Wolverhampton, que ele possa vencer por lá e depois voltar para casa, como ele disse. Eu acho que, eu pelo menos prefiro pensar assim. E agora, a partir de agora, o Aras tem que ser página virada, porque o Fluminense tem um desafio muito grande que é substituir esse jogador. E vai ser muito difícil, muito difícil. Eu tenho receio de como vai ser a temporada do Fluminense a partir de agora. E a diretoria vai ter que ser muito assertiva desse substituto. E já temos um nome. Já temos um nome. A nossa reportagem que estava hoje no CT Carlos Castilho trouxe essa informação, confirmando que, de fato, o Fluminense está negociando com Inestrosa, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, Marino Inestrosa, que se destacou nos últimos tempos, principalmente nesta Copa Libertadores. Vou colocar na tela para vocês que a gente tem de informação até o momento. Esse post aqui do Rafael Siqueira dizendo que o próprio Mário Bittencourt diz que não existe acerto algum com o Inestrosa no momento e que as partes ainda estão conversando sobre um possível negócio. Mário confirmou que o Atlético Nacional tem interesse em envolver Kevin Serna na negociação. Essa é a informação que a gente tem até o momento. Tá? Qual é a leitura que eu faço disso aqui? O Fluminense está negociando sim. Já tem uma negociação em andamento. Se vai ter futuro ou não, eu não sei. Mas eu trouxe a informação aqui para vocês, dias atrás, na verdade, dias atrás, que o Fluminense monitorou esse jogador, já estava monitorando, tinha interesse nesse jogador, mas quando lá atrás foi fazer uma abordagem para saber em relação a valores, o Atlético Nacional estava pedindo 10 milhões de euros. E aí esse valor o Fluminense não iria pagar. Ontem saiu a notícia de que o Botafogo fez uma proposta de 5 milhões de euros, que é uma proposta que o Botafogo já tinha sinalizado lá atrás, no mesmo momento que o Fluminense estava procurando informações sobre esse atleta. E o Botafogo também ouviu 10 milhões. E aí a resposta foi por 8 milhões de euros, por 80%, se eu não me engano. Ou seja, diminuiu um pouco o valor, diminuiu a porcentagem também. É quase que equivalente ali. Enfim, agora, diante das várias declarações do empresário do Kevin Serna, querendo tirar ele do Fluminense a todo custo,
e o Renato certamente não, a gente viu como ele ficou bolado com isso. Agora o Fluminense pode envolver Kevin Serna nesse negócio para bater uma parte do valor financeiro da negociação e talvez pagar os mesmos 5 milhões de euros que o Botafogo ofereceu, só que Kevin Serna indo junto. Então, sobre o jogador, vou colocar na tela para vocês no site OGol, o Inestrosa, o que a gente tem de números. Até o momento ele tem 26 jogos, 5 gols nesta temporada. Ele está no Atlético Nacional desde o ano passado, chegou ano passado, fez 28 jogos, 4 gols e 3 assistências. Esse ano, bons números, né? Assim, não é um goleador, de fato ele não é, tem 25 jogos, 5 gols, 5 assistências. Se a gente olhar para o restante da carreira, a gente vai ver que no Sub-20 ele teve uma passagem pelo Palmeiras e acabou não ficando aqui. Ele é revelado no América de Cali. Foi pro Pachuca, fez alguns jogos lá, sem muito destaque, chegou a fazer gols. Depois pro Columbus Crew da MLS e chega no Atlético Nacional. Tem 23 anos, é um atleta jovem. Coincidentemente, a mesma idade que o Arias chegou no Fluminense. Enfim, característica. Eu não conhecia o jogador, sendo bem sincero. Fui buscar mais informações sobre ele recentemente, para saber como ele joga, o que ele pode oferecer. E ele tem características que se assemelham bastante ao Arias. Jogador de lado, de força, de imposição e de velocidade. Acho que até tem mais velocidade que o Arias. Então para mim, interessante. Só que eu tenho receio, porque encaro esse jogador ainda como uma aposta no mercado. Um atleta que precisa se provar num grande centro. Apesar de jogar num clube grande da Colômbia, que é o Atlético Nacional, clube de muita torcida, clube que tem pressão. Mas, para mim, é diferente de jogar no futebol brasileiro. É uma aposta muito válida. É um jogador interessantíssimo. Só que o Fluminense precisa, na minha visão, de um atleta para chegar e resolver essa lacuna que o Arias vai deixar. Tem como ter garantia de qualquer atleta? No geral, não tem. Se você for lá na Europa e contratar o melhor jogador, beleza, você vai ter garantia. Fora isso, dentro da nossa realidade, é muito difícil você garantir que o cara vai chegar e vai dar todo o retorno que se espera. Normalmente, a gente nunca tem essa garantia. Mas o ideal era que tivesse um pouco mais de experiência, de lastro na carreira. Um jogador mais ou menos da idade do Arias, para chegar e tomar conta da posição. Ele pode ser uma espécie de novo de um Arias, ele pode também alcançar esse nível. Pelo que eu ouvi, pelo que vi, ele tem esse potencial. Se ele vai conseguir entregar isso de imediato agora, já é outra situação. A gente pegar os números dele com os números do Arias, a gente vai ver que tem diferença. Então não é um atleta que chega para mim me dá a tranquilidade que ele vai chegar, vai entrar no lugar do Arias e vai resolver tudo, mas acho que tem um jogador potencial, tá dentro daquilo que eu ouvi, que o Fluminense iria atrás de um jogador não necessariamente de peso, mas com muito potencial. Daí o Inestrosa, ele tá dentro dessa lógica. É um jogador que tem muito potencial para se desenvolver e se tornar um grande jogador. E o Mário falou sobre o jogador durante a entrevista coletiva, mas de uma maneira evasiva, ressaltando, no entanto, que ele tem as qualidades do Arias. Assim, sobre o Inestrosa, é um jogador que a gente já monitora há bastante tempo, é um jogador interessantíssimo, um jogador que tem umas características parecidas com a do Arias. Por coincidência, é um colombiano também. Então, obviamente, que a gente está olhando, mas estamos olhando vários outros jogadores também. E não necessariamente vai ser um jogador que a gente vai comprar, pode ser um jogador que venha livre, enfim, depende. Mas a gente, com calma, vocês vão saber. Então, essa é a ideia agora. Não gostaria da saída do Kevin Serna. Não acho, porque é um jogador que ele tem suas limitações, é enrolado, mas é um jogador muito útil para se ter no elenco, mesmo não sendo titular, é um jogador muito útil. Ele está jogando melhor do que os outros, do que Keno, do que Canóbio. E aí tem um Soteldo chegando agora, a gente não sabe como vai ser, como vai ficar. Não me agrada, mas é aquilo que eu falei. Também não é um jogador inegociável, porque não é nenhum craque mundial. E aí o empresário está cavando. Se o empresário está cavando, é porque o jogador está concordando. E se o cara não está satisfeito, quer sair, eu nunca vi ele falando isso, tá? Talvez ele nem esteja insatisfeito. Mas claramente há uma pressão de fora para o cara jogar mais. E aí depende do Renato também. A escalação do Soteldo incomoda. A gente viu o Soteldo ainda sem condição. E o Serna entrou num jogo que foi muito melhor. E aí dá razão para os caras, a escalação do Renato. Mas enfim.
É aquilo. É a forma de o Fluminense tentar resolver essa negociação envolvendo o Kevin Serna, facilitando porque o Atlético Nacional também quer o jogador. E aí vem um cara mais jovem com potencial. Não gostaria de perder o Kevin Serna, mas gostaria de ter o Inestrosa. Acho que seria interessante. Então a gente vai ficar em cima, atentos, para saber como essa negociação vai se desenrolar. Ainda não está sacramentada, não está encaminhada, está acontecendo, está numa fase inicial. E é possível que a gente tenha novidades em breve, até porque o Fluminense agora, com essa saída do Aras resolvida, vai focar nas contratações dos jogadores que precisam chegar nessa janela. E não adianta chegar só o Inestrosa. Precisa trazer mais jogadores, precisa de um meio atacante, precisa de um camisa 10, na minha opinião, principalmente. O elenco ainda tem problemas, tem carências que terão de ser resolvidas nesta janela para que o Fluminense possa ter realmente condições de competir nos torneios e brigar por um título ainda nessa temporada, tá? Só para fechar aqui, o Alexander, diz aqui o perfil central do Arabão, repercutindo uma notícia que vem lá da Arábia Saudita. O Alexander recebeu 2 novas propostas recentemente, uma de um clube brasileiro e outra de um clube mexicano. Na última semana, o CSKA apresentou uma proposta de 5 milhões de euros pelo jogador. Agora, quem será que é esse clube brasileiro fazendo proposta pelo Alexander? Imagino que não seja o Fluminense. Bom, resta saber para onde ele iria. Dependendo da proposta, o Fluminense vai ter um ganho financeiro com isso também por ter revelado o jogador. Eu espero que não seja para um rival, né? É um jogador que oscilou bastante, que teve um momento muito bom, depois não mais. Se voltasse, né, com um valor baixo, talvez pudesse ser uma opção. Mas 5 milhões de euros, não sei se o Fluminense pagaria, por exemplo, o Alexander agora não. De qualquer forma, vamos ficar de olho para ver essa movimentação de mercado, porque, querendo ou não, o Fluminense pode ganhar algum dinheiro com isso. Fechou, pessoal? É isso, a gente volta com mais notícias, mais informações em breve aqui no canal do Lessa, atualizando principalmente as situações de mercado. Você gostaria da contratação do Inestrosa? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal e, claro, o seu comentário. Tamo junto, abraço!